Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. O nosso tema de hoje é um tema bastante delicado. Nós vamos falar sobre morte. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de João, lá no capítulo 11 e nos versículos 25 e 26, onde então João narra a seguinte frase de Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Queridos, já tive diversas oportunidades de falar em diversas palestras do quanto o Evangelho de João é diferente de todos os outros evangelistas. João traz o seu Evangelho na forma de narrativa. E é como se nós estivéssemos inseridos dentro do seu Evangelho. Em cada passagem que João traz, em cada mensagem, é como se estivéssemos ali compartilhando tudo aquilo. O capítulo 11 do Evangelho de João nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. João inicia o capítulo 11 falando que Lázaro ficou doente em Betânia. E fala também da tristeza de Marta e de Maria, que eram irmãs de Lázaro, e mesmo Jesus sabendo que seu amigo estava doente, Jesus ainda demorou aproximadamente uns 2 dias para que fosse então ter com Lázaro. E Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. E Jesus declarou-lhes abertamente o seguinte: Lázaro não morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. Ao chegar em Betânia, Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Tu crês nisso? Ao que Marta então disse o seguinte: sim, Senhor, creio. E creio que tu és o Filho de Deus. E Jesus, conforme havia prometido a Maria e Marta, então trouxe Lázaro à vida. Queridos, como eu disse, o Evangelho de João é realmente muito emocionante e muito bonito. E vale a pena a gente ler esta passagem, este capítulo, onde fala da ressurreição de Lázaro, de uma forma bastante calma e que possamos refletir sobre cada palavra contida nesta passagem. E quantas criaturas ao redor do planeta perdem diariamente seus entes queridos? Isto é, que têm os seus entes queridos retornando à pátria espiritual. Quantos não conseguem superar a dor da separação, mesmo sabendo que esta separação é passageira? E muitos são os que sofrem e se deixam sofrer, colocando-se muitas vezes em profunda depressão, em profunda tristeza, em profunda agonia, muitas vezes por anos seguidos, comprometendo a sua própria vida, e não só a sua própria vida, mas também de todos aqueles que ainda continuam compartilhando, continuam convivendo conosco, ainda durante a nossa vida, mesmo após o retorno à pátria espiritual de um ente querido nosso. E essas pessoas, muitas vezes, não são capazes de entender que essa separação não existe de fato. Apenas estão em um plano diferente. Uns ainda estão... Nós, aqui ainda encarnados, estamos aqui ainda revestidos por este corpo de carne. Mas esses nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual continuam vivos, mas agora revestidos com seu corpo espiritual. Né? E poucos também são as pessoas que compreendem que o universo é o nosso verdadeiro lar e que algum dia todos nós estaremos lá juntos, reunidos novamente. Né? Muitas são as pessoas que não entendem que o universo é o nosso verdadeiro lar. E também desconhecem que todos estaremos juntos em algum dia neste lugar. E vivem como os mortos, visitando e cultuando os seus mortos, seja nos cemitérios, seja nas igrejas, seja nas casas de orações, ou mesmo dentro dos seus próprios lares, cultuando, cultuando aquela dor, aquele sofrimento de uma forma intensa, enchendo muitas vezes as suas vidas de tristeza, ao invés de cultivar a alegria, de continuar vivo, de continuar a sua missão, de continuar servindo, de continuar ajudando, e sempre com alegria também, tendo alegria de ter a memória dos seus entes queridos, que retornaram à pátria espiritual, mas tendo uma lembrança sempre alegre desse companheiro que se foi. Eu tenho um amigo chamado Olavo, e ele me contou um fato da vida dele, de quando ele foi vigia de um cemitério aqui na cidade de São Paulo.
Ele me disse que num determinado dia, muito cedo, muito cedinho, parou um carro na porta do cemitério e desceu dele um motorista, né, um chofer, e que veio andando na direção dele, o cumprimentando, pediu que fosse então até o carro, que a patroa dele gostaria de conversar com ele. Chegando então ao carro, o vidro se abriu e o Olavo pôde perceber então uma senhora já de idade bastante avançada, mas que além disso aparentava uma tristeza muito intensa, um aspecto de dor, um aspecto de sofrimento e parecido com aqueles tipos de pessoas que estão prestes a retornar à pátria espiritual. Ao que ela então cumprimentou gentilmente e disse o seguinte: meu amigo, eu sou a senhora Adams, que nos últimos 3 anos lhe envia R$50 para comprar as flores. Sim, disse Olavo. Eu sei, a senhora envia dinheiro para que eu compre flores e deposite em um túmulo. Sim, eu lembro sim. E a senhora Adams disse o seguinte: sim, disse ela, é o túmulo do meu filho. Filho ainda jovem, cheio de vida, cheio de futuro, que Deus abruptamente retirou da minha convivência e eu agora vivo sem ele. Mas hoje eu estou aqui pessoalmente para lhe dar os últimos R$50, porque os médicos já não me deram mais tantos dias de vida. E eu gostaria de vir aqui e lhe agradecer pessoalmente por essa gentileza que você tem feito para mim nos últimos 3 anos. O Olavo, então, naquele momento ficou um pouco apreensivo e sentiu uma profunda tristeza ao ver aquela senhora com aquele aspecto tão triste, né, de tanta dor e de tanto sofrimento, mas resolveu contar-lhe a verdade. Então Olavo se encheu de coragem e disse o seguinte: senhora Adams, eu sempre lamentei muito que a senhora mandasse esse dinheiro todos os meses e continuar a enviar esse dinheiro todos os meses. Como assim? Disse a senhora Adams, já de uma forma já bem hostil, olhando muito seriamente para o Olavo. E o Olavo disse o seguinte: senhora, é que as flores aqui no cemitério não duram mais do que um dia. Elas morrem, ninguém cuida delas, ninguém consegue admirar sua beleza, ninguém consegue sentir o seu perfume. Senhora Adams, eu faço parte de um grupo de assistência, de um grupo de voluntários que visita hospitais, que conversa com esses doentes, que leem para esses doentes e que levam flores para esses doentes. Lá sim, senhora Adams, essas flores vivem, essas flores duram dias, essas flores chegam às vezes a durar semanas e alegram, perfumam o ambiente e fazem com que esses enfermos muitas vezes se recuperem de uma forma muito intensa. Lá sim, senhora Adams, essas flores fazem sentido e eu, nesse momento, é o que eu me desculpo, lamentando muito por esses 3 anos que a senhora insistia em enviar esse dinheiro. A senhora Adams não disse absolutamente nada. Fechou o vidro e ordenou, então, o motorista que seguisse adiante. Passado mais ou menos uns 6 meses, 6 a 7 meses, eis que novamente está lá o Olavo, na porta do cemitério, e para como se fosse um fusquinha amarelo. Acho que era um fusquinha desses modelos mais novos. E desceu uma senhora, assim, já um aspecto já de uma idade avançada, mas totalmente com um aspecto muito feliz, radiante, alegre, e andando num belo salto alto, foi então ao encontro do Olavo, e ele olhando, parecendo reconhecer aquela senhora, e ela diz: meu amigo Olavo, sou eu, a senhora Adams, como vai? E ela disse para ele o seguinte: o senhor tinha razão, senhor Olavo. Essas flores realmente duram mais e trazem muito mais felicidades às pessoas que estão enfermas. Eu resolvi tomar essa atitude e faço a mesma coisa. E disse ela: mas eu não esqueci do meu filho. Eu sei que hoje ele vive alegre e vive feliz. E ele vive alegre e feliz dentro do meu coração. E a senhora Adams então falou o seguinte, mais uma coisa para ele: os médicos não sabem o motivo da minha recuperação, mas o senhor e eu, nós sabemos o motivo da minha recuperação. E eu vim hoje aqui mais uma vez para lhe agradecer, porque eu não preciso mais mandar flores para o meu filho, porque ele vive de uma forma alegre dentro do meu coração. Vejam, queridas, essa história contada pelo Olavo é uma história de vida.
Essa pequena história nos faz refletir sobre o nosso tema de hoje, sobre o tema morte. Muitos são aqueles que não conseguem, como eu disse, se desvencilhar da dor, da perda, a dor da separação de seus entes queridos. E se condenam à dor e ao sofrimento quase que de uma forma perpétua, ignorando a vida e fazendo com que nós mesmos venhamos também gradativamente a sofrer, gradativamente a definhar a cada dia em função dessa dor e desse sofrimento que nós resolvemos carregar junto conosco. Nós nos transformamos em verdadeiros mortos-vivos, desprezando a vida e não se importando também e não dando chance nenhuma de continuarmos a viver e muitas vezes também retirando e não dando chance para aquelas outras pessoas que convivem junto conosco dentro dos nossos lares que também continuem a viver. Então muitas vezes nós nos tornamos mortos-vivos e quase que nós de uma certa forma impomos aos nossos familiares de que eles também sejam mortos-vivos, reverenciando os mortos, reverenciando aqueles que retornaram à pátria espiritual. Esquecendo-nos de que nós continuamos vivos e de que precisamos continuar vivos para que a gente possa manter a nossa jornada, para que a gente possa continuar crescendo, para que a gente consiga continuar caminhando em busca da nossa felicidade. E que um dia também, com certeza, nós nos encontraremos na pátria espiritual. Tem um livro de um eminente juiz aqui da cidade de São Paulo, chamado José Carlos de Luca. E nesse livro, um livro que com o título Sem Medo de Ser Feliz. E no capítulo 4, com o título Você tem medo da morte? José Carlos de Luca abre esse capítulo dizendo o seguinte: a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Porque a gente tem que compreender que nós temos diversas existências. E mais adiante, João Carlos de Luca nos afirma o seguinte: a morte significa apenas uma mudança de plano de vida. A nossa essência, ela é espiritual. Nós somos espíritos eternos, temporariamente mergulhados na carne e para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Com a morte, abandonamos o corpo físico, mas o espírito continua a sua jornada evolutiva, mesmo no plano espiritual. E conclui com uma frase bastante interessante para todos nós espíritas, quando ele diz o seguinte: o espiritismo matou a morte. E realmente, tudo seria maravilhosamente lindo se todos nós vivêssemos sobre esse prisma da eternidade da vida. Sabedores da nossa existência como espíritos, sabedores da nossa destinação. Não existiriam mais dor, não existiria mais sofrimento, não existiriam mais a saudade, não existiria mais as lágrimas e as tristezas. Nada disso mais existiria. E como resultado, nós passaríamos então a viver como um espírito que tem um corpo físico e não um corpo que tem um espírito. Deixaríamos de ser os mortos-vivos, como foi referenciado por Jesus no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9 e no versículo 60, quando ele diz o seguinte: mas Jesus disse-lhe: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ora, meus amigos, isso quer dizer que Jesus nos pede amorosamente para que nós anunciemos ao mundo que a morte não existe. A morte física, como nós conhecemos, é apenas uma passagem de um plano para o outro. E no dia 2 de novembro de cada ano, foi um dia consagrado a reverenciar os mortos, a lembrar dos mortos ou a relembrar os mortos. E tem um livro também chamado Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, no capítulo Dia dos Mortos, ele nos faz um questionamento para todos nós, um questionamento bastante interessante. Ele diz o seguinte: este dia é para homenagear que espécie de mortos? O dia 2 de novembro será consagrado aos mortos que se foram ou aos mortos que aqui ficaram? É importante, queridos, refletir sobre isso, pois muitos morrem, pois muitos são as pessoas que morrem juntos com seus entes queridos. E nós podemos lembrar da senhora Adas, da nossa história, contada pelo Olavo. Uma senhora que já não vivia mais
estava prestes a morrer, estava prestes a retornar à pátria espiritual em função do tipo de vida que ela resolveu viver, né, após a perda do seu filho. Que na verdade se mantinha viva em função de um sofrimento, de uma dor que não se apegava mais, que não aceitava mais em função da perda do seu filho. Mas a partir do momento que ela tomou a decisão de agir de uma forma diferente, ela pôde encontrar realmente o sentido da vida. Ela pôde encontrar sentido e pôde acreditar que o seu filho sim vivia, apesar de viver num plano diferente, mas o seu filho vivia. E ela tinha, a cada dia, provavelmente a cada expressão, a cada visita que fazia aos doentes, a cada flor que levava, ela levava um pouco mais de vida para essas pessoas. Logo, o dia 2 de novembro, como nós sabemos, é, portanto, um dia consagrado aos mortos que ainda habitam o nosso planeta. Mas a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que nos mostra que a verdadeira vida é a vida espiritual. Somos todos irmãos em espírito. Todos nós fazemos parte de um grande grupamento espiritual. E tem um texto, um poema chamado Desiderata, e tem um pequeno trecho que diz o seguinte: você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo sem que você perceba, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. E somos, portanto, queridos, com certeza uma grande família espiritual. Somos grandes grupamentos espirituais que vivem ao redor do nosso planeta, os grandes grupamentos espirituais, com centenas, milhares de espíritos, são grupamentos específicos de espíritos que vivem. E quando um membro desses grupamentos espirituais, quando os reencarnam no planeta Terra, seja em qualquer lugar do planeta, sempre um desses membros nos acompanha de uma forma como nós chamamos de anjo de guarda. E ele sempre nos acompanha desde o nosso nascimento até o dia do nosso retorno à pátria espiritual, seja da forma que for. E ele sempre também nos acompanha, nos inspirando, nos dando boas inspirações, nos dando força, apoio, lutando junto conosco, enfim, e se alegrando também a cada passo que nós damos em direção à nossa felicidade e em direção também às nossas conquistas. E nós, assim como a senhora Adams, da nossa história, muitas vezes nos colocamos em posições de órfão daqueles que se foram, trazendo dor, trazendo sofrimento, como já disse, não só para nós, mas também para todos aqueles que convivem junto conosco, achando que a nossa vida às vezes não faz mais sentido, mas vivendo, e essas pessoas vivem em pesar, vivem em sofrimento, vivem em dor, como eu disse, muitas vezes trazendo dor e sofrimento para aqueles que convivem conosco. Tem um outro livro também, ditado por Emmanuel ao Chico Xavier, um título Encontro Marcado, que nos diz o seguinte, na página 93 desse livro, da edição que eu tenho: reverenciemos aqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte a tua saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com eles e por eles, em termos de confiança e reconforto, bondade e união, porquanto eles todos, acima de tudo, são companheiros renovados e ativos, aos quais um dia fatalmente iremos reencontrar. Emmanuel nos alerta exatamente a renovação de atitude que foi tomada pela senhora Adams na nossa história, onde ela tomou a decisão de trabalhar com ele e por ele, em benefício do próximo, em benefício de outras pessoas, ganhando novas energias, ganhando novos desafios, novos horizontes, novos rumos, e trouxe então para si a felicidade. Nós devemos vibrar sempre, orar e vibrar sempre por aqueles que se forem. Devemos vibrar para que eles possam ser merecedores das bênçãos de cada dia que aqui viveram junto conosco. Devemos vibrar e devemos orar para que possam ser merecedores também de cada momento de felicidade que eles fizeram a gente passar. E vibrar também por eles, por cada momento de felicidade que nós também tivemos a oportunidade de fazer eles felizes. Devemos vibrar também e orar com cada gesto de amor que eles tiveram para conosco. E também devemos vibrar em função de cada gesto de carinho e de amor que nós também tivemos para com essas criaturas. E devemos vibrar e orar também para que eles possam receber
eternamente a misericórdia de Deus por cada dia de infelicidade, por cada deslize que provavelmente essa criatura teve durante a sua vida. Da mesma forma também que nós devemos vibrar e orar para que nós também possamos receber a misericórdia sempre de Deus a cada momento infeliz ou a cada deslize que nós também tivemos e muitas vezes afetamos esse nosso amigo. Que possam ser merecedores de tantas e tantas oportunidades de reencarnação, para que possam retornar sempre que for possível, sempre que for necessário, para que possam ter condições de reparar, para que possam ter condições de resgatar, para que possam ter condições de resgatar todas as suas dívidas. E para que possamos, como membros desse grande grupamento espiritual que existe em cada local do nosso planeta, que possamos vibrar de uma forma intensa, indo e voltando. Mas todos esses membros desse grande grupamento espiritual caminhando de uma forma, de uma forma segura, de uma forma firme a nossa felicidade. Devemos vibrar e viver plenamente a nossa vida, com a certeza de que eles estão igualmente vivos e também vibrando por cada um de nós. Esses nossos entes queridos também vibram por nós, tenho certeza disso, para que nós possamos também nos manter vivos, para que a gente possa também continuar a nossa jornada. Pelo nosso aperfeiçoamento a cada dia, para que a gente possa nos melhorar a cada dia, para que a gente possa realizar e que a gente tenha condições, porque ainda, na grande maioria das vezes, nós não sabemos ainda o que nos espera de desafios pela frente. Então precisamos estar prontos, precisamos estar vivos para que a gente possa criar não mais aquele círculo vicioso, mas simplesmente um círculo virtuoso para que a gente possa conseguir expandir e viver cada vez mais e melhor e mais felizes, sabendo que os nossos entes queridos também se encontram felizes e muitas vezes nos ajudando nesse nosso processo. E para encerrar, eu queria trazer um texto também trazido por Joana de Ângeles, no livro Desperta e Seja Feliz, na página 175, quando ela diz o seguinte: a sobrevivência da vida sobre a morte é a única e legítima expressão da esperança humana. Guarda-te nesta confiança do reencontro com os teus familiares queridos e trabalhe por eles. Qual agricultor que vê a semente morrer hoje, a fim de acompanhar a planta exuberante, as flores desabrochando e os frutos saborosos que haverão de vir e colher no momento certo. Queridos, essa era a reflexão que eu queria fazer sobre a morte. Como eu já disse, que os espíritas chamam de desencarne e que eu gosto de tratar de uma forma carinhosa como retorno à pátria espiritual. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade.